Baalbek, no Líbano, é o lar dos maiores blocos de pedra já criados e movidos pelo homem. Supostamente, eles eram parte de um templo a Júpiter, construído pelos romanos no século II ou III d.C. Mas os romanos só podiam comprovadamente mover pedras pesando até cerca de 500 toneladas. E as pedras em Baalbek pesam mais de 1.000 toneladas. Então, quem estava por trás desta estrutura, se não poderiam ter sido os romanos? E por que foram feitos blocos de pedra deste tamanho? Muitos monumentos e templos nos quais blocos de pedra gigantescos foram usados poderiam ter sido construídos com menos esforço, de acordo com as estatísticas arquitetônicas modernas. O trabalho com pedras deste tamanho não foi um problema para os construtores ou foi usado para um propósito completamente diferente. E nesse vídeo, nós vamos dar uma olhada mais de perto como estes fatos estranhos podem se encaixar e ainda de alguma forma fazer sentido. Mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir, como sempre, a sua participação ativa aqui no nosso canal. A gente agradece também os comentários, que sejam valiosos, imaginativos ou até mesmo engraçados. Então, se você é inscrito, a gente vai te recompensar com o coração e também a gente vai colocar os melhores comentários aí no topo para que todos possam ver, combinado? Então, certifique-se de que você já está inscrito e, claro, curtiu o vídeo, deixe o seu like, mencione também aí e a gente espera ler os seus comentários em breve. O Heliópolis romano. O atual Baalbek, no Líbano, já foi o lar de um importante posto avançado romano. Na época em que o Império Romano experimentou a sua maior expansão, o Império Mundial também ergueu imponentes edifícios e monumentos fora da Itália. Na cidade de Heliópolis, o território do Líbano atual, os romanos ergueram uma das estruturas mais importantes e, ao mesmo tempo, mais enigmáticas. Um templo dedicado a Júpiter, o principal deus romano. A peça central do templo era uma série de gigantescas colunas de pedra. Mas o que é realmente incrível são 3 blocos de pedra na fundação do edifício, conhecido entre os especialistas como Trilithon de Baalbek. Cada uma dessas pedras tem 19 metros de comprimento e 4,2 metros de altura, 3,6 metros de espessura e pesa cerca de 800 toneladas. Sobre o Trilithon, há uma camada de pedra de suporte com vários blocos de pedra, cada um pesando 350 toneladas e cerca de 11 metros de largura. Em uma pedreira próxima, pesquisadores encontraram outros blocos de pedra de dimensões gigantescas, que aparentemente foram deixados lá. Estes 3 blocos de pedra se parecem com o Trilithon, mas pesam muito mais, bem mais que 1.000 toneladas cada um. Estes pilares de pedra são conhecidos por serem os maiores monumentos de pedra já feitos e movidos por humanos. Cinzelar estes blocos de pedra somente de calcário, usando ferramentas primitivas, é um feito incrível. Não está claro qual o propósito que os 3 gigantes na pedreira realmente teriam. Eles são semelhantes em tamanho ao Trilithon, mas muito maiores e um pouco mais deformados. O que é certo é que estas pedras não foram simplesmente feitas por um capricho e depois deixadas por aí. Talvez eles realmente estejam faltando blocos que não tenham sido esculpidos da pedra de forma bastante limpa, se considerarmos que foram necessárias várias tentativas para completar pedras como o Trilithon, torna-se claro o quão trabalhoso isto deve ter sido. O trabalho envolvido em fazer estas colunas de pedra é incrível, mas nós mostraremos a você o verdadeiro mistério em um momento. Primeiro, vamos dar uma olhada de perto. Os 3 maiores monumentos de pedra do mundo. Por muito tempo, a Pedra da Mulher Grávida foi considerada o maior monumento de pedra já criado e movido por humanos. No entanto, a pedra não chegou longe e permaneceu perto da pedreira. A pedra calcária tem aproximadamente 20 metros de comprimento, ligeiramente cônica e se estende de 4 metros de largura na parte inferior para até 5,30 metros de largura na parte superior. Especialistas determinaram uma densidade de 2,6 a 2,8 gramas por centímetro cúbico, o que faria o monólito pesar cerca de 1.000 toneladas. A pedra foi claramente esculpida por ferramentas em 3 lados longos. Parte da Pedra da Mulher Grávida estava presa no chão quando foi descoberta. A parte exposta provou ser áspera e não trabalhada. No terço superior, a pedra tem uma fenda, o que deu origem à suposição de que a pedra poderia ter sido deixada deitada em volta como uma peça de exclusão ou quebrada. Infelizmente, não é mais possível determinar a idade da rachadura. Nos anos 90, arqueólogos em Baalbek encontraram 2 outros monólitos que são ainda maiores e mais pesados do que a Pedra da Mulher Grávida. O bloco de calcário cretaciano mede cerca de 19 metros de comprimento, tem cerca de 4,5 metros de largura, 4,5 metros de altura. Isso também corresponde a aproximadamente às dimensões do Trilithon. O peso desta pedra é provavelmente 1.242 toneladas. Em 2014, outro monólito
foi descoberto escondido no chão, bem ao lado da Pedra da Mulher Grávida. Com 19,6 metros de comprimento, 6 metros de largura e pelo menos 5,5 metros de profundidade, este colosso pesa 1.650 toneladas. Não se pode descartar que haja mais destes monólitos enterrados no solo sob Baalbek. Pode realmente ser que os 3 maiores blocos não fossem perfeitos o suficiente para o Trilithon. As pedras usadas na fundação do templo têm bordas bem cortadas e linhas perfeitas, que os pedreiros de hoje só conseguem observar. O problema do transporte. Hoje a pedreira fica a cerca de 900 metros da área do antigo templo sagrado e, portanto, também do templo de Júpiter. A área do templo também está situada em uma colina. Quem transportou as pedras para lá não só teve que lidar com um peso enorme, mas também com uma inclinação. Teorias anteriores de arqueólogos dizem que pedras como as de Baalbek e os monólitos de Stonehenge eram movidas em madeira rolante. No entanto, isto nunca foi testado, e nós mostramos a você porque é improvável. Para mover blocos de pedra como aqueles em Baalbek, mesmo alguns centímetros, seria necessário não só uma base perfeita rolante, mas também a força de vários milhares de homens. Os cálculos mostraram que 800 bois seriam capazes de mover uma pedra como a da mulher grávida. Mas aproveitar 800 bois e fazê-los mover uma pedra é uma impossibilidade. As simulações provaram que ainda o peso dos blocos de pedra teria simplesmente esmagado troncos ou trenós de madeira. Nos solos arenosos de Baalbek, os troncos de madeira teriam sido imediatamente pressionados para o solo sob a carga. Mesmo se quisermos deixar essa teoria por um momento, há a questão de como os blocos de pedra foram parar nos rolos em primeiro lugar. E para levantar a pedra da mulher grávida em Baalbek, seria necessário o poder de 18 guindastes de serviço pesado. Então você já pode ver que algo não pode estar muito certo sobre as teorias de troncos de árvores rolantes e o poder humano. Em 2012, o Museu de Arte Moderna de Los Angeles transportou um bloco de 340 toneladas de pedra para se tornar parte de uma obra de arte extravagante. Veja o que é preciso hoje para mover comparado com as pedras de Baalbek, um pequeno bloco de pedra. O fenômeno dos movimentos milagrosos de pedras já é o suficiente conhecido do Egito. Lá, mestres construtores transportaram granito rosa de Assuã para Gizé, para construir as fundações da Grande Pirâmide, entre outras coisas. Aqui, não há apenas 1 quilômetro entre a pedreira e o local da construção, mas quase 1.000 quilômetros. No Egito, também os solos são predominantemente suaves e arenosos. É quase impossível que estes blocos de pedra possam ter sido transportados por terra, por marreta ou em rolos. Os romanos eram comprovadamente capazes de mover blocos de pedra maiores, mas o limite superior era de cerca de 500 toneladas, e há até mesmo evidências disso. Até hoje, existem vários obeliscos em Roma que foram trazidos do Egito para a capital do Império. Sabe-se, no entanto, que os romanos tiveram grandes problemas para mover o obelisco de Karnak, cujo peso é estimado entre 323 e 455 toneladas. O imperador Augusto falhou em sua tentativa. Somente o imperador Constantino conseguiu mover o obelisco, mas ele demonstrou ter removido parte dele. A coluna de pedra de 32,18 metros de altura está hoje na Praça Lateranense, em Roma. Os romanos deixaram registros detalhados de guindastes e máquinas de guerra. As réplicas dessas tecnologias alcançaram um movimento de carga de 6 toneladas. Isto foi bastante suficiente para criar estruturas imponentes, como as famosas pontes dos romanos ou mesmo o Coliseu em Roma. Se você olhar com atenção, você sempre pode ver que estas construções foram feitas a partir de pedras muito menores. Bom, então com isso, uma grande dúvida continua. Mas quem então construiu o templo em Baalbek? Provavelmente um edifício muito mais antigo. Sabe-se que os romanos construíram templos em seus postos avançados, exatamente onde as culturas indígenas já tinham construído templos e estruturas. Depois da cristianização, exatamente a mesma coisa aconteceu. Igrejas foram construídas exatamente sobre os templos antigos. Portanto, é bem possível que a fundação do templo de Júpiter em Baalbek seja muito mais antiga do que a superestrutura. Estudar edifícios antigos de pedra não é fácil para os arqueólogos, apesar dos métodos mais modernos. Determinar a época em que os edifícios eram erguidos é facilitado por descobertas de objetos cotidianos, relíquias religiosas, inscrições ou mesmo as estruturas geológicas ao redor. Mas isso não é fácil, especialmente em desertos ou áreas muito secas. Os arredores dificilmente permitem que se tire conclusões sobre a idade real das fundações ou dos próprios edifícios. No Líbano, existem lendas de que gigantes construíram templos sob o comando do herói bíblico Nimrod.
Algumas histórias dizem que Caim, o filho de Adão e Eva, construiu a estrutura, e em outras histórias, o igualmente bíblico rei Salomão é o mestre de obras. Talvez a mais bela história conte sobre os djinns, construindo o templo para a rainha de Sabá e quando os djinns ficaram zangados e entraram em greve. Lendas da Pedra da Mulher Grávida. Não menos coloridas e imaginativas são as lendas em torno do nome incomum da Pedra da Mulher Grávida. De acordo com lendas árabes, é um símbolo do início da raça humana. Uma história regional diz que a pedra recebeu seu nome de uma mulher grávida que havia prometido aos habitantes de Baalbek dizer-lhes como mover a pedra. Em troca, ela queria ser cuidada até o nascimento de seu filho. De acordo com a história em torno da rainha de Sabá, disse até que os djinns grávidos são responsáveis pelo nome. As histórias mais plausíveis neste caso são aquelas que dizem que tocar a pedra dá fertilidade à mulher. Bom, mas e agora com você? A gente aguarda aqui a sua opinião nos comentários e também lembrando para você se inscrever aqui no canal. Caso você ainda não tenha feito isso, se inscreva agora em Mundos Escondidos, deixe um like se você curtiu o vídeo e a gente se fala na próxima aqui em Mundos Escondidos. Tchau!